Bom dia, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudamos com muito carinho a você que nos acompanha pela Tarobá e aos que, em torno deste altar, se reúnem para celebrar a Santa Missa. Neste sexto domingo da Páscoa, duas questões centrais nos orientam: o amor na comunidade e a promessa do envio do Espírito Santo. Com a ressurreição de Jesus, o amor torna-se o sinal mais visível da vida cristã. Seremos reconhecidos como discípulos do Senhor pelo amor que tivermos uns pelos outros. Essa é a verdadeira identidade cristã. Hoje, nos unimos a todas as famílias que celebram o Dia das Mães e elevamos nossas preces ao Senhor por cada uma dessas mulheres, por sua saúde, suas lutas, seus projetos e sonhos. Rezamos também pelas mães já falecidas, para que descansem na paz e na alegria da vida eterna. Esta missa será presidida pelo padre Dirceu Júnior dos Reis, assessor arquidiocesano da Pastoral da Comunicação de Londrina. Em comunhão com todos que nos acompanham, iniciemos a Santa Missa cantando. Cristo está vivo, ressuscitou, da morte vencida, vida nova brotou. Cristo está vivo, ressuscitou, morte vencida, vida nova brotou. Alegria, aleluia, alegria, aleluia, alegria, aleluia, o Senhor ressurgiu. Alegria, aleluia, alegria, aleluia, alegria, aleluia, o Senhor está vivo. Cristo está vivo, ressuscitou, da morte vencida, vida nova brotou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no dia em que Cristo venceu a morte ressuscitando, somos convidados a tomar posse da vida em Cristo. Para bem celebrarmos, portanto, esta Eucaristia, peçamos perdão a Deus de nossos muitos pecados. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão. Tende piedade de nós, piedade de nós, tende piedade de nós, Senhor. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis toda nossa fraqueza, tende piedade
unigênito do Pai, e fazer de nós uma só família. Tende piedade de nós, piedade de nós. Tende piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvores a Deus. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor estes dias de júbilo em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Quem me ama, guardará minha palavra. Quem me ama, guardará minha palavra. Quem me ama, guardará minha palavra. Minha palavra, minha palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade.
os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Ai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e o meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, sem
Se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus. Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ressuscitou, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, chegamos ao 6º domingo da Páscoa. Hoje, na primeira leitura, ouvimos esta bonita experiência missionária de Filipe na Samaria. A pregação de Filipe, os gestos de Filipe, todas as obras que Filipe fazia em nome de Jesus, gerou frutos e frutos em abundância. Mas um gesto dos apóstolos Pedro e João tem uma particularidade muito especial ao final dessa leitura. Pedro e João impuseram as mãos sobre as pessoas da Samaria e estes receberam o Espírito Santo. Esse mesmo gesto nos acompanha na igreja por meio do sacramento do Crisma. O bispo, sucessor dos apóstolos, ao impor as mãos sobre os crismandos, pede que desça sobre cada um deles o dom de Deus, o Espírito Santo. Isso mostra, irmãos e irmãs, que durante toda a história missionária da igreja, o Espírito Santo se fez presente e realizou inclusive o extraordinário. Na segunda leitura, nós ouvimos a primeira carta de Pedro. E nessa carta, Pedro devolve a esperança àqueles que estão sofrendo pelo bem que fizeram. Ele inclusive diz: é melhor sofrer pelo bem que foi feito do que pelo mal, porque o bem sempre é agradável a Deus. E quem faz o bem em nome de Jesus tem a sua esperança não aqui na terra, tem a sua esperança na vida eterna, inaugurada para nós
pelo Cristo ressuscitado. Por isso que esse conselho de São Pedro é muito oportuno a nós nos tempos atuais. É melhor sofrer pelo bem que fizemos, se esta for a vontade de Deus, do que pelo mal. O Evangelho de João apresenta o discurso de Jesus, reunidos com seus apóstolos, antes do seu retorno a Deus Pai, antes da sua ascensão. É verdade que é um discurso misturado de alegria pela verdade da ressurreição, mas também de uma certa tristeza, porque parece que os apóstolos sentem essa partida. Entretanto, os apóstolos, a igreja e cada um de nós, batizados e batizadas, não conhecemos o sentimento de abandono. Porque o Senhor Jesus volta para o Pai, mas derrama sobre os nossos corações o Espírito Santo. Nas palavras de Jesus, o nosso defensor. Isso significa, irmãos e irmãs, que o Senhor volta para o Pai, mas a sua presença permanece entre nós pela força do seu Espírito, que nos anima, que nos alimenta, que sobretudo nos renova na caminhada de seguimento a Jesus. Porque o Espírito Santo, inclusive a cada sacramento como esta Eucaristia, vai operando em nós uma vida nova. Por isso, termino a homilia de hoje com a beleza do Salmo 65 que nós cantamos. Num dos versículos diz assim: o mar o Senhor mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Todos nós, em alguns momentos da vida, estamos no mar, e às vezes até com medo de se afogar nesse mar. Mas quando nós confiamos em Deus, que criou o céu e a terra, nesse Deus que venceu a morte ressuscitando, nesse Deus que nos envia o Espírito Santo, nós entendemos perfeitamente que Deus é capaz de transformar o nosso mar em terra firme. Isso significa que nós não temos que temer. E continua o salmista: passamos pelo rio a pé enxuto. Quando ainda temos a impressão de que não somente vamos molhar os pés nesse mar, mas vamos os perder, afogados pelas preocupações, afogados até pela incredulidade, o Senhor é capaz de fazer com que cada um de nós atravesse o rio a pé enxuto. O Espírito Santo, derramado em nossos corações, faz verdadeiramente o extraordinário. Que nessa Eucaristia nós possamos expressar o nosso amor a Cristo, guardando a sua palavra, dando ação de graças por Ele ter enviado a nós o Espírito Santo. E na sua palavra e na força da Eucaristia, nós conseguimos contemplar a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Que nesta semana nós possamos contemplar esse Deus que nos faz atravessar o rio a pé enxuto. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, acolhendo a palavra que nos foi proclamada e partilhada, e conscientes de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, apresentemos como povo sacerdotal as nossas preces rezando.
Ó Senhor, fazei frutificar em nós o sacramento pascal. Pela Igreja, para que, a exemplo dos apóstolos, continue desenvolvendo trabalhos pastorais e sociais, que promovam a propagação dos valores evangélicos e a expansão do reino de Deus, rezemos. Ó Senhor, fazei frutificar em nós o sacramento pascal. Por todos os que participam do processo catequético em nossas comunidades, para que estejam sempre abertos às manifestações do Espírito Santo, que promove a unidade e a comunhão, rezemos. Ó Senhor, fazei frutificar em nós o sacramento pascal. Pelos batizados, membros do povo de Deus, para que, fortalecidos pelos dons do Espírito Santo, empenhem-se no testemunho autêntico junto à família, nas relações interpessoais, no ambiente do trabalho e na sociedade, rezemos. Ó Senhor, fazei frutificar em nós o sacramento pascal. Pelas nossas mães, para que neste dia em que celebramos com alegria, tenham de Jesus ressuscitado toda luz e força. Pelas mães idosas, enfermas, abandonadas e maltratadas, para que tenham de nossa oração e de nossa solidariedade todo cuidado e carinho, rezemos. Ó Senhor, fazei frutificar em nós o sacramento pascal. Deus de amor, acolhei benignos as preces que vos dirigimos, na alegria de celebrar pelo Espírito Santo os dons que fazem nossa comunidade testemunhar os sinais da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebe, Senhor, este pão, o trabalho das mãos dos que são filhos teus. Recebe, Senhor, este vinho que tem o carinho do povo de Deus. São de ti, Senhor, nossos dons de amor. São de ti, Senhor, nossos dons de amor. Recebe, Senhor, nossa vida, para ser acolhida na mesa do pão. Recebe, Senhor, este povo que sempre de novo te pede perdão. São de ti, Senhor, nossos dons de amor. São de ti, Senhor, nossos dons de amor. Recebe, Senhor, os romeiros que são os primeiros na mesa do amor. Com tua manhã aparecida, transformas em vida o pranto e a dor. São de ti, Senhor, nossos dons de amor. São de ti, Senhor, nossos dons de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces, com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo Jeremias, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, as mães falecidas. E de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai
e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salva. Assim como o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue do Senhor, também nós, ao recebê-lo com fé e amor, somos transformados em presença viva de Cristo no mundo. Você que nos acompanha pela Tarobá é convidada agora a viver este momento de profunda intimidade com Deus, realizando sua comunhão espiritual. No silêncio do coração e na ação de graças, renovemos nossa fé no Cristo ressuscitado, que permanece vivo e presente no meio de nós. Cantemos. Se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o Senhor. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Paráclito, que permaneça convosco para sempre. Aleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o Senhor. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Paráclito, e permaneça convosco para sempre. Aleluia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, e o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode contra mim um ser humano? Se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o Senhor. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Paráclito, e permaneça convosco para sempre. Aleluia. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. No início desta Santa Missa, apresentamos nas intenções as mães vivas e as mães falecidas. Uma das formas mais belas de entendermos a grandeza do amor de Deus por cada um de nós é observarmos o amor que suas mães têm pelos seus filhos. Um amor que sempre ultrapassa o tempo e o espaço, um amor que sempre é a última palavra, um amor que é segurança e paz, um amor que sempre traz conforto e alegria. Por isso, ao final desta celebração, queremos pedir a Nossa Senhora que interceda em favor de todas as mães jovens e as mães já envelhecidas, as mães que têm a presença de seus filhos e as mães que enfrentam o luto, as mães que estão rodeadas das suas famílias e as mães que estão desamparadas pelos seus filhos. Que no coração imaculado de Maria, todas as mães possam ser conduzidas, amparadas e, sobretudo, abençoadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Às mães que estão na terra e às mães que estão no céu, nossos parabéns, nosso afeto e todo o nosso amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será, sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo em que seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será, sempre será.